Boa noite a todos. Todos que prestigiam essa apresentação do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, número 213. Hoje, 21 de agosto de 2024. Ontem, Tambaú fez 126 anos de emancipação política. Quer dizer, Tambaú passou dos 100 já, né? Então tá bom. Os homens, de um modo geral, conseguem entender o porquê estamos encarnados. Entendem a necessidade da evolução para melhor cumprir a sua missão nesse mundo de expiações e provas. A evolução faz com que as leis existam para a melhor vivência de todos os seres humanos que habitam o planeta Terra. É inconcebível a capacidade de atear fogo às matas. Sabe-se que 90% dos incêndios florestais são criminosos. Quer dizer, é um absurdo, né? Quando eu falo em evolução, é porque colocar fogo é crime. E criminosos vivem às soltas por aí. Tudo bem, é difícil. Pessoas sem caráter põem fogo às florestas, né? Apesar de ser proibido pôr fogo nas matas, indivíduos desclassificados o fazem e provocam a dor e o prejuízo às populações. Tá? Uma queimada, um simples batinho que você queima, você coloca, o ar passa a ficar contaminado, né? Que também é proibido. Então, a ignorância e a estupidez deveriam ter limites. Para combater a secura do ar, podemos plantar mais árvores, né? Quem quiser propor melhor qualidade de vida a todos, plantam árvores nas calçadas, nas nascentes, nas margens dos rios, tá? O importante é plantar mais árvores e menos calor. Alguém contesta isso? Tá. Os sorteios foram feitos, né, para os presentes aqui na Casa do Caminho. O livro de hoje é o Aqui e Agora, né? Espiritualidade, prática para o dia a dia, tá? São 231 páginas, 30 capítulos. Hoje, o capítulo 24. Antes do capítulo, o De Luca sempre coloca um textozinho escrito por alguém. E hoje o texto não é nada mais, nada menos que Jesus, tá? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Quem disse isso foi Jesus. Nesse diálogo com Pedro, aí é o De Luca falando, tá? Fala de um amor verdadeiro e sincero, o que nos permite a conclusão de que existe também um pseudo-amor. O amor verdadeiro é um amor incondicional, não pede nada em troca. Isto é, o amor que não se faz exigências para amar, que não pede troca, que não espera recompensa. É o amor de sua acepção mais genuína e elevada, chamado pelos antigos filósofos gregos de amor ágape. Tem um livro sobre esse assunto. Já o amor que faz exigências, que cobra retorno, que espera o troco do que foi dado, que deseja a posse do objeto do seu desejo, é um pseudo-amor. Tem mais a feição de egoísmo, pois exige algo para si como pagamento do que foi dado. É amor na sua forma mais rudimentar, chamado pelos gregos de eros. É mais paixão do que propriamente dito amor. O amor ágape não aprisiona, respira no clima de paz e bondade. Seu único propósito é fazer feliz o ser amado, sem nada esperar em troca, pois o simples fato de amar já é o seu maior deleite. Jesus afirmou que há mais felicidade em dar do que em receber. Segundo Hermógenes, a felicidade, que é o amor, é o que mais devemos pensar, querer e criar para o outro. Acredito que esse nível de amor se alcança quando, primeiramente, sentimos que é assim que Deus nos ama, e a partir de então nutrimos por nós mesmos esse amor pleno, uma vez abastecidos
sem carências e demandas. Podemos oferecer ao outro o amor que transborda do nosso ser, pois queremos vê-lo feliz. E só isso já nos basta, só isso já nos faz felizes. Recomendo a leitura dos capítulos 11 e 12 do Aqui e Agora. Em regra, o egoísta não consegue amar, porque ele não tem sentimento nem para dar a si mesmo, por isso espera recebê-lo do outro, numa posição ainda infantil e imatura. E quando ele está na iminência de se envolver amorosamente, quando então percebe que terá que se doar, ele esfria, cai fora. Porque amar é se oferecer ao outro, sem nada esperar em troca, o que é inconcebível para o egocêntrico, especialmente individualista, essencialmente individualista, e de mãos fechadas para o amor. Eu creio que essa seja a radiografia espiritual da humanidade. É claro que estou incluído nela, o que explica a grande maioria dos nossos problemas individuais e coletivos. Como somos seres insuficientes, ninguém basta a si mesmo, precisamos do amor do outro. Sentir-se amado é vital para a nossa saúde emocional. Mas aí é que essa raiz do nosso problema, aí que está a raiz do nosso problema. Todos querem ser amados, porém poucos estão dispostos a amar. É por isso que a conta não fecha. Para amar, é preciso sair de si mesmo em direção do outro. Somente isso é capaz de gerar felicidade interior. Uma vida autocentrada demais, preocupada apenas consigo mesma, gera tédio, vazio interior e solidão. O grupo musical J Quest tem uma música chamada Amor Maior, em cuja letra vamos identificar alguém que está cansado de ficar só. O egocêntrico, por mais que esteja rodeado de pessoas, sempre está só, porque ele não se permite entrar na vida do outro, e que, por isso, reconhece que precisa de um amor maior, que eu, isto é, um amor que seja certo, que seja eros, um amor menor. A música ainda diz que é preciso amar direito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, de dentro para fora, amor que eu desconheço. Para que a gente se motive a encontrar esse amor maior, esse amor ágape, vou contar a vocês uma história ocorrida com Buda, adaptada com minhas palavras. Certo dia, Buda estava meditando juntamente com seus discípulos, quando uma cortesã se aproxima dele. Tão logo ela viu a face celestial de Buda, apaixonou-se, e no êxtase de um amor incontrolável, correu em sua direção de braços abertos, estreitando seu peito junto a Buda, beijando-o, declarando seu amor. Os discípulos ficaram perplexos ao ouvir Buda dizer à cortesã: querida, eu também te amo, mas não me toques agora. Um dia irei te tocar, mas agora não. Como Buda poderia ter dito aquilo se eles e o próprio Buda tinham feito o voto de celibato e de renúncia ao amor carnal? Os discípulos estavam chocados com as palavras do mestre, acreditando que Buda estaria apaixonado pela cortesã. Anos se passaram e um dia Buda avisou que ele deveria se encontrar com sua amada, a cortesã, pois ela o chamava e ele deveria cumprir a promessa feita. Buda foi ao encontro da cortesã e os discípulos o seguiram. Chegaram ao mesmo local onde haviam se encontrado na primeira vez. Lá estava a cortesã. E o que viram? O formoso corpo da cortesã estendido no chão, coberto de pústulas, putefratas e mal cheirosas. E Buda colocou o corpo da cortesã em seu colo e sussurrou-lhes ao ouvido: querida, vim te provar o meu amor, a cumprir a promessa de tocar-te. Esperei um longo tempo para demonstrar o meu amor sincero, pois amo-te quando ninguém mais te ama. Toco-te quando os falsos amigos não mais te querem tocar. Dizendo isso, Buda curou a cortesã e convidou-a para se juntar à sua família de discípulos. Pois é, poucos locais nós encontraremos informações, colocações como essas, né? De Luca, juiz de direito em São Paulo,
seus 26 livros que escreveu, já vendeu qualquer coisa perto de mais de 1 milhão de exemplares. E toda a renda, assim como Chico Xavier, é doada para pessoas que necessitam. Então, eu acho que eu gosto de fazer a publicidade de quem tem consistência, né? E o De Luca tem uma consistência muito grande. Todos nós podemos estar observando, né? E quando a gente lê livros com consistências fantásticas como essas, a gente não vai ser enganado por pessoas que vão dizer bobagem e nós vamos acreditar, né? Então é importante que todos nós tenhamos, né, a capacidade de... Nós somos todos responsáveis pelo que escolhemos, né? O livre-arbítrio existe, todos nós podemos fazer o que quisermos. Mas, assim como nós temos liberdade para escolher o que quisermos, nós temos a responsabilidade sobre aquilo que nós escolhemos, né? Fique com Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item é a beneficência. A beneficência é a caridade. É o ato de fazer o bem ao outro, e consequentemente para nós mesmos. Quem vai nos dizer é Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. Ele nos diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes, né, as dificuldades e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque, desprovidos de pão, esses infelizes e seus irmãos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno: tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador: quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que gozei na terra.
possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Ó, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias à vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, somente Deus o sabe. Então, o exemplo do bispo Adolfo, ele nos falando da beneficência, que é o ato de fazer o bem, a prática da caridade. Quando perguntamos, o que devo fazer? Qual a minha missão aqui no planeta Terra? Ele vai nos dizer: amai-vos uns aos outros, praticai a verdadeira caridade. É ela a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas e é o princípio do amor a Deus e ao próximo. Não devemos reclamar de nada. Abra os olhos e verás quantos necessitados precisam de sua ajuda, do seu amparo. A beneficência todos nós também precisamos, e é dando que receberemos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Repetindo a quarta-feira passada, não será por falta de boa noite que nós deixaremos de ter uma noite boa, Esse trecho do Evangelho é emocionante. A começar pelo primeiro parágrafo, Capítulo 13, não permitas que a vossa mão esquerda saiba o que dá a vossa mão direita. E esse tópico específico da beneficência cabe muita reflexão. Muita reflexão. Quais são essas alegrias que fala o Evangelho? Que alegrias são essas que nós usufruiremos, independente da ingratidão ou do esquecimento? Quais são? E onde a raiz de tanta dificuldade que encontramos muitas vezes para sairmos de nós mesmos e ao encontro do próximo? É má vontade, é preguiça? É talvez uma não compreensão das leis de Deus? É talvez uma reflexão ainda não tão aprofundada do significado do Deus em nossas vidas? Porque as oportunidades são inesgotáveis, não é? A oportunidade de servirmos, de auxiliarmos, elas são inesgotáveis. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho. O que significa exatamente não ter esse tempo? De vir a uma instituição, uma casa espírita, uma igreja católica, uma outra instituição qualquer, compor as equipes que se propõem a desenvolver esse trabalho de auxílio ao próximo? E esse trabalho é o quê? Uma cesta básica? É um assistencialismo? Quando assim é, supondo que isso aconteça via de regra aos sábados, nós vimos, damos a nossa contribuição e voltamos para casa com a consciência tranquila de que eu fiz caridade. O meu dia de fazer caridade é aos sábados, lá na casa do Pai, ou na igreja católica, ou num templo evangélico, ou num centro de umbanda, enfim, onde haja pessoas que se proponham a servir.
Ou então, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, como eu vou fazer caridade? Confundindo caridade com esmola, talvez. O Evangelho nos lembra que muitos de nós que afirmam não ter dinheiro, não se turva, não se priva de estar na crítica, na injúria, na maledicência. A indulgência não seria uma forma de caridade? A indulgência não é uma forma de caridade? Será que nenhuma dessas alternativas está ao nosso alcance? O que significa realmente esse sentimento que nos invade quando doamos de nós? Essa alegria que nos invade quando de forma sem interesse nenhum, deixando para trás o nosso interesse pessoal, nos doamos. E somos aquinhoados com uma porção de alegria que vai dar sentido ao nosso existir. Depois, nessa mesma passagem do Evangelho, ele sugere lá uma série de alternativas de como praticar essa caridade. Para quem não tem tempo, para quem não tem dinheiro, para aqueles que produzem, que escrevem, que falam. Porque a caridade, na realidade, é um amor em ação, é trabalho. E nós trabalhamos quando pensamos, quando enxergamos, quando escutamos, quando falamos e os nossos fazeres. E em cada uma dessas atividades, nós podemos estar plasmando nessas energias que nós emitimos de nós o bem. Em nosso próprio favor, em favor do próximo, que pode ser a nossa companheira, o nosso companheiro, os nossos filhos, o nosso município, o nosso país, o nosso planeta. Importa que nós ressignifiquemos essas atitudes, esses padrões de pensamento, a natureza desses pensamentos, e coloquemos na linha do bem. Mas então, como é que eu posso fazer isso? O sinal primeiro da verdadeira caridade é deixar de lado o nosso interesse pessoal. Não se restringe à filantropia. Nós confundimos filantropia com caridade. Filantropia é recebermos algo fora de nós, fazermos um elo, de alguma forma, na organização, na disciplinação daqueles recursos e passar adiante para quem precisa. Teoricamente, para quem precisa. Não estamos dando de nós. Nós estamos simplesmente administrando recursos que a providência, a misericórdia divina colocou sob a nossa responsabilidade. Quando colocamos, aliás, hoje não se coloca mais a mão no bolso, quando fazemos um pix, tem que fazer uma update. Quando fazemos um pix para alguém, é a mesma coisa. Agora, quantas criaturas não chegam até nós angustiadas, precisando ser ouvidas? Será que nós desenvolvemos a condição de desenvolver, de estar presente, com qualidade de presença, para ouvir aquela criatura? Qualidade de presença. Não é se dispor a ficar frente a frente àquela criatura e estar com o pensamento nos likes que tem que dar por aí, nas respostas das redes sociais. Nessa ferramenta abençoada, que facilita o nosso contato, mas que, lamentavelmente, pode se transformar em viciações, dependência. Doar de nós, sem interesse algum, é o traço da verdadeira caridade. É aquela que realmente nos conecta com essa alegria do servir. Vamos aprofundar um pouco mais isso? Deus. Nós falamos tanto de Deus. Falamos que acreditamos em Deus.
precisamos começar a refletir sobre o que realmente significa esse Deus no qual acreditamos. Que os Espíritos nos deram as respostas, até onde nós conseguimos alcançar hoje. A começar pela questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na questão 13, depois lá em A Gênese, Kardec desenvolve um raciocínio lógico para demonstrar que sem aqueles atributos, Deus não seria Deus. Deus é único. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Vamos pegar um só desse atributo? Deus é soberanamente bom. Mais um. E onipresente. Onipresente. Deus está em todo o universo. Em todas as suas dele, criaturas. Deus está no átomo, nas partículas subatômicas, nos fótons. E está está em nós. E tudo que existe, está em Deus. Jesus, ratificando o salmo de Asaf, que é um dos compuseram os salmos do Antigo Testamento, ali foi um deles, o principal. Mas esse Asaf disse, em uma passagem, vós sois deuses. E Jesus ratificou esse salmo. O que significa isso? Nós somos filhos de Deus. Parece óbvio? Sim, constituído da sua essência, que é indestrutível. Daí o nosso caráter de seres imortais. Aprendizes da vida. Que os atributos divinos em Deus se manifestam de forma absoluta. E em nós, criatura que somos, de forma relativa. Então, aprendizes da vida. Seres espirituais, filhos de Deus, imortais, aprendizes da vida. Então, aquele atributo da bondade divina também está em nós, de forma relativa. E estamos aprendendo a desenvolvê-la. E as leis morais estão nos estimulando, nos mostrando o caminho a seguir. Eleva a nossa sensibilidade. Elevando a nossa sensibilidade, nós construímos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Isso é empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós começamos a desenvolver algo que pode nos mobilizar para praticar a verdadeira caridade, porque a partir daí, nós compartilhamos os sonhos, os projetos, as conquistas, as vitórias, mas também as dificuldades, os erros, os defeitos dessa criatura. E quando tornamos comum esse universo da criatura que ouvimos e o nosso, nós nos mobilizamos para a ação. Queremos colocar à disposição dessa criatura o melhor dos nossos recursos, materiais, morais, no sentido de tentar auxiliá-la a minorar as suas dificuldades. Isso tem um nome, misericórdia. Empatia, compaixão, misericórdia tem um nome, bondade. O atributo divino se refletindo em nós, nessa escada do aprendizado contínuo. E aí fica uma questão extremamente importante. Se esse atributo está em nós, se é uma virtude que nos é essencial, como foi dito aqui agora há pouco, no passagem do Evangelho, como é que nós nos conectamos com ela? Como é que vamos lançar a mão dessa energia amorosa, que é da nossa essência, em prol de nós mesmos e do próximo? Qual o primeiro passo para que nós possamos praticar a verdadeira caridade, a verdadeira beneficência? Só podemos doar aquilo que temos. Então, o primeiro passo que temos que dar nessa direção
é nós nos doarmos. Não é egoísmo, gente, não é egocentrismo. É nós nos doarmos. Como é que se faz isso? Não somos aprendizes da vida? Se temos essa convicção, automaticamente nós começamos a anelar patamares mais elevados de humildade. Não sabemos tudo. Pelo contrário, estamos no início desse aprendizado. Junto com esse sentimento de humildade, vem algo junto que é a necessidade da busca dos filhos de Deus, constituídos da sua substância, que é indestrutível, somos imortais, aprendizes da vida. Quando temos essa convicção, e dentro dessa linha do autoconhecimento, nós encontramos o campo necessário para desenvolvermos o auto-perdão. Sair das armadilhas, da culpa, do remorso, porque culpa e remorso são manifestações do ego. O ser que desenvolveu essa convicção plena de que é filho de Deus, espírito imortal, aprendiz da vida, ele não vai mais cair nas armadilhas do ego. Porque em nós o que é ofendível é o ego. O ser essencial, não. Então, quando estamos atentos a nos desviarmos dessas armadilhas do ego, da autopunição, da culpa, do remorso, e começamos a nos alimentar com essa energia presente em nós, essa energia divina, nós nos conectamos com a nossa essência. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa essência é a presença amorável do Pai em nós. Nós comentamos há pouco que Deus está em tudo que existe e tudo que existe está em Deus. Em O Livro dos Espíritos, questão 621, Kardec pergunta: e onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Vamos combinar aqui que consciência não é aquele departamentozinho. Que consciência somos nós, seres espirituais. E Deus está em nós. E aqui acontece algo extraordinário. Ao conectarmos com a nossa essência, ao conectarmos com a presença do Pai em nós, e ao nos doarmos, recebemos. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A prece maravilhosa de Francisco de Assis. E aí nós começamos a entender como é que esse é dando que se recebe. Porque no momento que estamos nos doando, estamos recebendo. Porque não estamos doando exatamente de nós. Porque se estivermos doando de nós, vai faltar. Porque nós somos limitados. Mas com essa conexão, nós estamos doando a presença de Deus em nós para o próximo. E aí o Alírio, no livro extraordinário dele, que trata sobre a prece de Francisco de Assis, ele afirma que a caridade é a mensageira na relação entre Deus e os homens. Eu vou repetir. A caridade é a mensageira nas relações entre Deus e os homens. É esse o Deus que nós realmente acreditamos? Se a caridade é essa mensageira entre Deus e os homens, começa a fazer sentido a alegria do servir. E quanto mais doamos para nós, mais recebemos. E aí nós vamos conquistando o capital moral, amoroso, amorável, que permite que sejamos intermediários dessa energia amorosa entre nós e o próximo. E aí nós transubstanciamos a energia com a qual nós vamos realizar as nossas atividades na nossa vida de relações. E aí quais serão os necessitados que precisam do nosso auxílio? Todos nós. Todos nós. Então, percebam, quando doamos, quando nós estamos nos autodoando,
conectando-nos com essa energia essencial nossa, a presença amorável do Pai, nós estamos abrindo o canal para que essa energia flua através de nós em benefício do próximo nessa altura. E aí ela se autoalimenta. Quanto mais doamos, mais recebemos. Faz sentido? E desta forma é que nós vamos descobrir então o significado dessa frase do Evangelho. As alegrias. Se pudéssemos estar dedicando a nossa vida no atendimento ao próximo. Mas para isso tem alguns cuidados que nos são dados também. Não permitis que a vossa mão direita saiba o que faz a vossa mão esquerda. Porque quando assim é, a conexão não é com a nossa essência, é com o nosso ego. O fluxo, a conexão com a nossa essência, com o Pai em nós, não aconteceu. Aconteceu com aquela criaturinha, aquela figurinha temporária que ainda está em nós, que representa o resultado das nossas conquistas até o momento, mas que será transformada. O nosso ego. Ele precisa de placas, precisa de marketing, precisa de likes, para dizer que, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, beneficiamos tanto. A vossa recompensa já foi dada, o alerta de Jesus. Foi sim, porque a criatura se movimentou e doou e recebeu o que ela quis em termos egóicos. Mas quando isso não acontece, não é esse ciclo secundário que é acionado, é o ciclo essencial. O Evangelho diz que a beneficência é inesgotável. E aí nós vamos entender como assim inesgotável. Agora entendemos. Se a conexão é com a nossa essência, e essa essência é a presença amorável do Pai em nós, e essa energia que doamos é a energia inesgotável do Pai, a beneficência é inesgotável, porque Deus é infinito, é todo poderoso. E assim, gradualmente, nós vamos ascendendo a patamares superiores na nossa capacidade de sentir e amar o próximo. Num processo de transubstanciação gradual dessa camada energética do ego que envolve o nosso ser essencial. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Não conseguimos. Ainda. Nós estamos na fase do exercício. Eu fui lá, aquele dia eu fui lá na Casa do Caminho, estava cansado, estava nervoso. Chego lá, a família lá, ingrata, não deu nem um muito obrigado. Nós é que devemos aprender a agradecer. Quando servimos, nós estamos tendo a oportunidade do servir. Então nós é que devemos agradecer essa oportunidade. Outra coisa, o que fizeres a um destes pequeninos, a mim mesmo fizeste. Como assim? Nós não estamos aqui refletindo sobre o ciclo divino, da providência divina. Eu me conecto, eu me dou, eu recebo. Quando eu recebo do Pai em mim, eu estou doando. Quando eu dou para uma outra criatura divina, na qual também está a presença do Pai. E aí o ciclo divino de amor envolve todas as criaturas. E aí o Evangelho de Jesus começa a fazer um sentido lógico. Não são mais apenas fantasias ou frases filosóficas sem significado, assentadas nas leis da natureza. Nós aceitamos porque acreditamos em Jesus, o nosso Mestre. Mas nós precisamos entender, transformar isso num conceito pleno de significado e de lógica, capaz de nos mobilizar para a ação. E aí, a próxima vez que eu vier à Casa do Caminho, que aquela família reagir daquela forma, eu já vou pensar diferente. Puxa vida, o que mais eu posso fazer para minorar essa dor e esse sofrimento? E eu estou falando da Casa do Caminho, mas isso acontece, sabe aonde? No quarto ao lado da nossa casa, do nosso lar. Com a nossa esposa, o marido, filhos, a nossa família. É
tão mais impulsivo, e desculpe a palavra, leviano, caímos em críticas, em julgamentos. Nós somos diferentes, nós somos iguais perante o Pai, mas somos individualidades, criadas em momentos diferentes. Por conseguinte, nós temos idades cósmicas diferentes. Passamos por situações as mais diversas. Vivenciamos lugares e pessoas e culturas as mais diversas. Exercitamos nosso livre-arbítrio das formas mais diversas. Por conseguinte, embora essa igualdade perante o Pai, estamos diferentes. E são essas diferenças, ou essa diferença, são essas diferenças que permitem que nós constituamos sociedades, coletividades. São as diferenças que permitem que nós constituamos coletividades. E isso está dentro do plano divino. E nós chegamos a raciocinar sobre isso. No mundo que está em transformação, no mundo que está em processo de regeneração, as diferenças já não serão mais motivo de ódio. Nós aprenderemos a tolerar essas diferenças. Só? Não. Além. Nós aprenderemos a valorizar as diferenças. Porque são as diferenças, repetindo, que nos permitem construirmos uma sociedade. Construímos uma comunidade, construímos uma civilização. E quando assim percebemos e pensamos e agimos, o nosso impulso para ir ao encontro do próximo se intensifica. Nos uniremos, construiremos uma nova civilização. O pensamento levantará voo. O amor passará a palpitar em nossos corações, a despeito das nossas pequenezes. Os nossos primitivismos serão acolhidos em plena gratidão, mas convocados fortemente para um processo de substituição, de sutilização. Não mais o euzinho encastelado, mas o ser que transcendeu esse castelo e aprendeu que sob a presença do Pai em nós, em cada uma dessas criaturas, estamos unidos. Teremos vencido a ilusão do fragmentarismo, a ilusão de que estamos sós. Aprenderemos a identificar que estamos interconectados. Deus é uno, que somos interdependentes. Somos interdependentes. Qualquer que seja a atuação, o papel que o mais simples de nós desenvolva numa sociedade, tire esse papel deles e sentiremos falta. Vejam, o que eu vou falar agora não tem absolutamente nenhuma qualificação, ok? Não tem juízo de valor nenhum, apenas para exaltar essas diferenças. Experimentemos uma greve de garis. Longa, não é de alguns dias não, longa. Experimentemos, lamentavelmente, e aí, de uma forma muito mais grave, elegermos ou termos a infelicidade de um líder político centrado no ego, sem a visão de estadista, sem o comprometimento com o bem-estar da sua população. Daí, em todas as escalas da hierarquia dos papéis da nossa sociedade, as diferenças se fazem presentes. E quanto mais cada uma dessas diferenças, quanto mais em cada uma dessas cabeças, dessas mentes e desses corações, esse avançar na capacidade do ar acontecer, mais saudável se torna a vida dos indivíduos e das coletividades. O doar, o ir ao encontro do próximo, se tornará um ato automático. Nós não nos conformaremos mais com o comodismo, com a inércia, com a crítica leviana. Estaremos contribuindo com a psicosfera do planeta com pensamentos positivos, de paz. Não estaremos mais assumindo um lugar ou outro nessa polarização maluca
que adoentou a nossa sociedade. Estaremos orando, vibrando, para que cada uma dessas criaturas, com a tremenda responsabilidade que tenham, é claro que devemos orar e vibrar por nós mesmos, para que se acenda em nós essa chama que está em nós, da presença amorável do Pai em prol do nosso bem-estar, dos nossos irmãos necessitados. Que Jesus nos abençoe a todos. Abramos nosso coração em vibrações de paz, de amor e de harmonia. Vibremos pela paz no mundo, pela eliminação das guerras existentes em qualquer parte do mundo. Vibremos pelos líderes políticos, empresariais, religiosos, para que em suas mentes e em seus corações se reacendam as esperanças por dias melhores. Vibremos pela eliminação das barreiras existentes entre os povos. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra. Vibremos por todos os nossos irmãos que sofrem neste momento os processos de desencarnes coletivos, seja pelos flagelos naturais ou humanos. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade. Vibremos pelas crianças abandonadas e pelos velhinhos desvalidos. Vibremos pelo nosso Brasil e pelos nossos governantes, para que consigamos suplantar a polarização que atualmente divide a nação brasileira. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Façamos uma vibração especial pela nossa querida Dona Zélia, que ela se sinta envolvida com as nossas vibrações e as nossas melhores energias do seu pronto restabelecimento. Vibremos pelo nosso lar, imaginando o pleno de luz, de paz, de amor e de harmonia. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja, Senhor.